Oi, gente, tô aqui mais uma vez para dividir um pouquinho da minha história com vocês. E dessa vez eu venho para falar um pouco a respeito de alguns comentários que eu tenho recebido sobre o quanto eu falo do meu relacionamento e o porquê eu falo tanto do meu marido. Primeiramente, eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo, se for possível, compartilhar ele com quem você conhece, dividir um pouquinho da minha história com essas pessoas que precisam, que têm uma história parecida com a minha, que vivem ou vivenciaram algo parecido. E eu espero poder colaborar ainda mais com todo mundo que assistir esse vídeo e tiver um pouquinho de empatia com as pessoas que estão passando pelo tratamento do câncer. Primeiramente, eu quero contar para vocês que ainda não sabe. Em 2017, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu estava num relacionamento com uma pessoa, mais ou menos uns 2, 3 meses, e de início eu não contei para essa pessoa do que estava acontecendo em relação ao câncer, porque na verdade eu ainda não sabia como seria o tratamento, se eu ia fazer químio, rádio, cirurgia e tudo mais. E aí, infelizmente, numa roda de amigos, uma das pessoas que estavam na mesa sabia do que estava acontecendo e veio perguntar se eu já estava sabendo sobre tratamento, sobre cirurgia, quimioterapia e tudo mais. E a pessoa com quem eu me relacionava ficou meio que sem entender. Eu não havia contado ainda sobre o que estava acontecendo, porque eu ainda não tinha todas as respostas, caso ele quisesse me fazer alguma pergunta. E eu estava esperando os resultados de exames e tudo mais saírem para que eu pudesse contar o que realmente estava acontecendo. Infelizmente, essa pessoa, talvez por despreparo em enfrentar a situação, não saber do que se tratava realmente, um câncer e tudo mais, essa pessoa simplesmente desapareceu da minha vida, sumiu da minha vida. Eu não tive mais contato, eu tentei ligar e a pessoa não me atendia e eu achei melhor deixar pra lá e seguir minha vida. Depois de tudo isso ter acontecido, eu enfrentei o câncer, eu passei pelos tratamentos sozinha, sem nenhum outro relacionamento. E minha mãe me fez companhia na maioria das vezes, principalmente nas quimioterapias. Mesmo que eu gostasse de ir sozinha para o hospital, para as consultas, sempre gostei de ir sozinha, mas a minha mãe sempre foi muito parceira comigo e não me fez falta ter um parceiro, ter um marido ou um namorado naquele momento. Eu tive muitas pessoas ao meu lado, meus amigos. Eu acredito que uma das coisas que me manteve forte foi não deixar de trabalhar. Eu continuei atendendo no salão, eu continuei trabalhando no hospital e isso com certeza me deu muita força para seguir em frente, para lutar e para vencer. Mas chegar na nossa casa, eu continuei morando sozinha na época com o Igor e chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro, só a gente sabe o que a gente passa. Muitas das vezes eu chorava, muitas vezes eu estava mal, mas eu dividia aquilo ali somente com meu filho, com Deus, eu rezava e no outro dia a gente acordava e estava tudo bem. Dessa vez, Deus preparou as coisas de uma forma tão perfeita que quando eu descobri a recidiva do câncer, há mais ou menos uns 2 meses atrás, o meu marido já havia sido transferido para Prudente, ele trabalhava em São Paulo, morava em São Paulo, e ele já havia sido transferido para Prudente, e as coisas já estavam mais ou menos encaminhadas para o nosso casamento e tudo mais. A gente já havia adiado o casamento para novembro devido à pandemia. E quando eu recebi a notícia do câncer foi totalmente diferente do que da primeira vez. Eu fui numa consulta sozinha também, é minha preferência ir sozinha nas consultas. Ele respeitou essa minha vontade, me esperou em casa. E quando eu tava saindo do consultório médico, ele me ligou e falou: Amor, deu tudo certo. Aí eu falei: Só um pouquinho, daqui a pouco eu chego em casa e a gente conversa. E no caminho eu vim pensando e conversando com Deus e pensando como Deus era maravilhoso na minha vida, porque Ele esperou fazer com que tudo acontecesse, meu marido ser transferido para cá, as coisas estarem encaminhadas para que eu pudesse passar essa situação novamente. Eu cheguei em casa, ele já estava me esperando na porta. Eu sinceramente não imaginava de verdade que o resultado teria sido esse. Eu havia feito os meus exames semestrais e tinha dado tudo ok um mês antes, e aí de repente aquela situação de carcinoma, de câncer, caiu como uma bomba para mim. E aí nós nos abraçamos, eu contei para ele que eu estava com câncer novamente. Nós choramos juntos porque foi uma situação realmente que me pegou de surpresa. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, mas foi algo que me pegou de surpresa e realmente eu fiquei bem abalada.
E aquele abraço naquele momento foi algo que me deu muita força. O meu marido ficou bem abalado, assim, ele a prática também não esperava, óbvio, porque não era algo que a gente espera realmente. E nos abraçamos, choramos juntos, expliquei para ele o que estava acontecendo e a gente não tinha condições de conversar muito naquele momento, porque a gente realmente estava muito emocionado, a gente deitou um pouco, descansou. E aí quando a gente acordou à noite, eu falei, amor, nós vamos passar essa juntos e tudo vai acabar bem, como foi da primeira vez. E eu mostrei para ele que a história já havia acontecido, eu já havia enfrentado e falei para ele que com certeza ele ao meu lado as coisas seriam muito mais fáceis e ele era uma pessoa que seria muito importante durante o meu tratamento, porque hoje ter ele para dormir do meu lado e acordar do meu lado e saber que eu não estou sozinha realmente é algo muito especial para mim. Ele é uma pessoa muito parceira, ele divide comigo todas as situações. A gente tem uma relação muito aberta de conversar sobre tudo, ele sabe realmente tudo que está acontecendo. Ele adora que eu faça os vídeos e tudo mais, ele não é muito de aparecer, de se expor, mas ele não se importa com o que eu faço. E ele respeita muito a minha história. Ele é uma pessoa que respeita tudo que eu vivi. Ele já leu meu livro 3 vezes e uma das coisas que a gente conversou quando logo que a gente se conheceu, eu dei um livro para ele e ele leu. E depois que ele terminou de ler, ele me ligou e falou que admirava muito a minha história. E com o passar dos dias, cada dia que passa, ele tem um carinho maior por mim, ele demonstra o amor dele por mim e isso me faz mais forte. Toda vez que eu lembro que essa história está acontecendo, que o câncer está presente de novo na minha vida, eu olho para ele e vejo que eu tenho ali um parceiro, uma pessoa que pega na minha mão e fala: vamos junto, a gente vai vencer junto, eu tô com você para tudo. Ele respeita as minhas condições físicas, ele sabe que o tratamento pode ser de quimioterapia e talvez eu venha a ficar careca novamente. Ele nunca me viu nessa situação, ele já me conheceu, eu já tinha cabelos e tudo mais, mas ele respeita muito tudo isso. Eu falo pra ele às vezes que, ai meu Deus, eu vou ter que casar com um turbantezinho se eu tiver sem cabelo. E ele fala: Gabi, deixa as coisas acontecerem, não se preocupe com isso. Pode ter certeza que do jeito que você estiver, você vai estar linda e eu vou te amar do mesmo jeito. E isso me faz ficar mais em paz, ter mais força e acreditar ainda mais que tudo isso vai passar novamente e que lá no final nós vamos pegar a mão um do outro e vamos juntos comemorar mais essa vitória. E eu vim dividir com vocês tudo isso porque eu imagino que muitas pessoas passem por isso também. Quando eu fiz as palestras do Outubro Rosa, eu precisei fazer uma pesquisa dentro do Hospital do Câncer mesmo, com mulheres que passaram pelo tratamento de câncer de mama. E infelizmente a realidade das mulheres é que 70% perdem os companheiros durante o tratamento do câncer de mama. Elas se sentem culpadas por isso, porque elas passam por cirurgias que são mutiladoras, perdem os cabelos e elas já ficam com uma autoestima muito baixa devido a tudo isso. E perder o companheiro nesse momento é algo muito difícil. Então eu precisava falar sobre esse assunto para falar da minha experiência, que foi muito boa, que está sendo muito boa, tendo meu marido ao meu lado. Já passei por uma situação ruim num outro momento, mas com certeza os bons exemplos são que ficam e eu quero dividir com vocês que não têm alguém, e isso não justifica que seja impossível de passar por tudo isso, mas com certeza você ter na mão de quem pegar facilita e faz com que as coisas se tornem mais leves. Dividir o fardo com alguém faz com que as coisas se tornem mais leves. Fica aqui mais um depoimento meu, espero que vocês gostem. Compartilhem o vídeo se vocês puderem e até uma próxima oportunidade. Um beijo para vocês e até mais.